como administrar seu tempo e ser mais produtivo. A sensação que eu tenho é que esse é o grande mal da nossa geração. A gente sempre achar que a gente não tem tempo para fazer as coisas que a gente se determina a fazer. A gente está sempre falando: ai, que horas que eu vou estudar? De madrugada? Ai, não tenho tempo. Ai, preciso fazer exercício físico. Mas que hora, gente? Não tenho tempo, não cabe no meu dia. Ai, preciso estudar, preciso... Enfim, a gente está sempre achando que a gente não tem tempo e que o nosso dia não cabe nessas 24 horas. E aí a gente acaba meio que improdutivo, né? Não conseguindo dar conta do nosso dia a dia. Se você respondeu uma das coisas, eu vou te falar que você precisa de assistir esse vídeo e aprender como tornar o seu dia um pouco mais produtivo. Então curte esse vídeo, compartilha para ele chegar em mais pessoas e se concentra para não ser mais um vídeo que você está perdendo tempo de fazer alguma outra coisa mais produtiva, hein? Vamos aprender? A primeira coisa que você precisa para ser mais produtivo é você ter uma agenda semanal. Então, todo domingo, no final do dia, você parar um pouquinho e organizar a sua semana. Isso torna o seu dia mais produtivo. Sabe quando você já sabe que chegou segunda-feira, eu já sei o horário que eu vou ter que acordar, eu já sei o caminho que eu vou ter que pegar, eu já sei como linkar uma coisa na outra. Isso torna o nosso dia mais produtivo, porque a gente já sabe detalhadamente na noite anterior como vai ser o nosso dia. Isso faz com que as coisas se desencadeiem e a gente termine o dia normalmente conseguindo cumprir tudo que a gente combinou com a gente mesmo ali naquela agenda semanal. Então faz com que a gente consiga caminhar melhor. A segunda dica é você, além dessa agenda semanal, você ter um bloquinho como esse, na verdade, com tarefas diárias. Então eu sempre tenho um bloquinho de tarefas diárias. Como que ele funciona para mim? Quando eu finalizo o meu dia de trabalho, eu escrevo as coisas que eu não consegui dar conta ali naquele dia e já deixo tudo organizado para o dia seguinte. E isso, primeiro, me ajuda a terminar o meu dia de forma leve. Sabe aquela sensação assim, ai meu Deus, eu não consegui. Não, depois que eu escrevo aquilo para o dia seguinte, tudo já fica mais organizado. Eu fiz o que eu tinha que fazer hoje e amanhã eu vou executar essas tarefas. E como que eu organizo esse bloquinho de tarefas diárias? Eu acabo botando o que é mais urgente ali. Primeiro, as coisas que de repente eu não consegui finalizar hoje, então eu boto como urgente para o dia de amanhã e coloco as outras tarefas que eu tenho que fazer no dia dentro desse bloquinho de atividades diárias. E aí eu vou riscando tudo que eu já vou fazendo. E não existe nada melhor do que a sensação de que a gente finalizar aquele bloquinho de atividades diárias com tudo que a gente tinha que fazer riscado. E aí a gente de novo finaliza o dia e fala assim: amanhã eu vou ter que fazer isso, isso, isso e isso. E aí a gente já começa o dia sem perder tempo. Porque às vezes a gente chega no trabalho da gente e começa a se distrair, começa a pegar uma coisa, pegar outra. E se a gente chega e já encontra esse bloquinho, a gente já começa fazendo o que foi organizado no dia anterior. E a última dica, né, a terceira dica que eu vou dar para vocês é que a gente se coloque em modo aprendizado ou que a gente otimize o nosso tempo de vários jeitos. Tipo, no nosso deslocamento. Sabe quando a gente acha que a gente não tem tempo de estudar? Coloca um fone e escuta coisas, né? Eu tenho muito hábito e já aprendi muito escutando audiobooks. Então a gente coloca um livro e de repente a gente vai escutando aquele livro, né? Porque às vezes no nosso dia a dia é tão difícil a gente conseguir parar e ler um livro, mas a gente colocar ele num audiobook e se deslocando e escutando ajuda muito. De repente um podcast, né? A gente
como eu aprendo escutando podcasts. Isso a gente pode se fazer e aprender no deslocamento. Isso a gente vai otimizando o nosso tempo e se colocando nesse modo aprendizado no nosso dia a dia. Sabe aquele exercício físico que você está sempre protelando porque você acha que você não tem tempo? Por que você não coloca isso no seu deslocamento? Então, não espera achar o momento ideal, aquele horário perfeito. Não encaixa na sua rotina. Então, se de repente, você mora um pouco, ou se você se desloca com o transporte público, anda uns 3 quarteirões até pegar o ônibus, já leva para o trabalho de repente um tênis, Isso faz com que a gente otimize o nosso dia e termine ele com aquela sensação de que a gente realmente foi produtivo. Porque não tem nada pior do que a gente terminar o dia frustrado, achando que a gente, hoje eu não consegui porque não deu tempo. E às vezes a gente vai parando muitas vezes. E algumas coisinhas são muito importantes. Acordar mais cedo, isso torna o nosso dia mais produtivo. É a gente não ficar se distraindo com determinadas coisas, O celular ou conversa, Então, organize seu dia e vá cumprindo, Tire um momento, de repente, para você mexer no celular, mas não deixe ele tão à mão, porque isso vai distraindo a gente. Elimine essas distrações, porque eu tenho certeza que você vai conseguir cumprir a sua agenda semanal, seu bloquinho de atividade diária e ainda vai sobrar um tempinho para você estudar e fazer um exercício durante o seu deslocamento. Coloca alguma dessas atividades em prática, tenta por uma semana e cria o hábito de se tornar mais produtivo. Esse é o grande segredo do sucesso: constância.